Brasil é o maior produtor de lixo eletrônico da América Latina. Reclamações de clientes não afetam qualidade do serviço ou preços da companhia aérea. Crianças youtubers, atividades dos juvenis preocupa a França pela possibilidade de exploração infantil. Canais de grande repercussão podem gerar mais de R$440 mil por mês para os pais. Tudo isso você vai ver agora no Redação Novo Tempo. Olha, começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Que legal ter você aqui com a gente, muito obrigado mais uma vez. A gente tem vários assuntos para discutir aqui. É claro que a gente quer convidar você para estar junto com a gente, debatendo todos os assuntos. Além da equipe original do Redação Novo Tempo, nesses programas aqui, nesse período de férias, a gente sempre está trazendo convidados e hoje a gente tem Cauê Martinelli. Olá, muito obrigado pelo convite que Cauê... vocês fizeram, claro. O Cauê eu nem posso dizer, vou explicar. Cauê a gente nem pode dizer que é uma visita, porque o Cauê é o produtor desse programa. É ele que fala com a gente, inclusive aqui, por esses artifícios que nós temos da alta tecnologia da TV Novo Tempo. Mas hoje colocou lá a Thaís para dirigir o nosso programa e veio... Como vai ser esse momento, Cauê? Olha, é que não tava dando certo na orelha, aí eu falei assim, eu vou no programa e agora eu vou falar com todo mundo. Porque assim, o Cauê fica falando, fala isso, fala aquilo. Agora hoje vamos ver, ele vai poder falar, né? Ele vai poder estar aqui. Na verdade, vamos ficar calados e só ele vai Vamos falar. deixar Não, o gente, eu Cauê. vim aqui pra incentivar o debate, imagina, jamais. Não quero tirar o brilho de ninguém aqui. Gente, eu quero aproveitar o seguinte, porque eu estou sendo cobrada por uma coisa. No dia 9 de janeiro, minhas sobrinhas, elas fizeram 12 anos, completaram 12 anos. Então, eu quero desejar parabéns para minhas sobrinhas. Elas são gêmeas, Maria Eduarda e Maria Clara. Titia, tá longe de vocês, mas vocês estão aqui dentro do meu coração. Sinto muita saudade, desejo tudo de bom, muitos anos de vida, muita saúde. Amo vocês, um beijo. Vai ter que dar 2 presentes. Ah, só pra você que saber. bonitinho. Não adianta dar um só porque é gêmeo, não. E não adianta Não, mandar não. mensagem na televisão e não comprar presente, Não, assim, viu? o presente tem que ser dividido, porque elas não me dão 2 pedaços, não me dão 2 bolos diferentes. Mas elas são Mas duas pessoas. Não são 2 festas São duas diferentes. pessoas. Acesse as nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo. Você encontra a gente no Instagram e tem o nosso site também. Qual é o nosso site, Cauê? Nosso site é novotempo.com/jornalismo. Se não soubesse, Nossa, ia ser uma vergonha ia ser uma aqui, vergonha e você muito me pegou de grande. surpresa, que eu tava aqui, ó, foi de pensando. propósito. Gente, olha só, quem nunca teve um problema com os serviços prestados por companhias aéreas? Atrasos, voos cancelados, um atendimento ruim às vezes. Pois é, muita gente reclama nas redes sociais, com amigos, em sites como Reclame Aqui, ou até mesmo judicialmente sobre esses problemas. Mas parece que as reclamações não estão fazendo o serviço melhorar e nem o preço da passagem diminuir, né? Pelo menos é o que diz um estudo da Universidade de Reno, no estado americano de Nevada. Segundo a pesquisa, um dos motivos para isso é a falta de outras alternativas que façam longas viagens em tão pouco tempo como os aviões. É aquela coisa da demanda do mercado, né? A gente, de fato, é escravo das companhias aéreas para conseguir fazer uma viagem de longa distância. Essa pesquisa pega a realidade norte-americana, mas com certeza se aplica ao Brasil, né? Claro. Qual que é o nome daquelas companhias que vendem passagens com preços bem mais abaixo? Low fare. Low fare. Aqui a promessa era a seguinte, com a nova regra da ANAC, Da bagagem. da troca de horário, da transferência de passagem para outras pessoas, porque a gente focou só na questão da bagagem, mas tinham muitas outras mudanças, e inclusive da possibilidade das companhias prestarem esse serviço que o Leite falou. Só que na prática a gente não vê isso. Se você pegar e analisar os dados, isso aí foi colocado no dia 1º de junho de 2017. E aí, se você comparar de 2017 com o dia 1º de junho de 2018, que foi o ano passado, as passagens aéreas aumentaram 6%. E se você pegar ainda os dados dessa questão da bagagem, né, que até 23 quilos tem que pagar um tanto, 67% eles aumentaram desde que eles colocaram essa taxa. Então, na prática, na verdade, só aumentou.
E eu acho que o que faz com que talvez a gente fique nas mesmas companhias aéreas é porque são poucas. Sim. A oferta é muito pouca. E ainda quem tem pouco dinheiro, que é o meu caso, então, você vai comprar uma passagem aérea, você vê a mais barata. Às vezes você nem vê a companhia que você está comprando. Por mais que você, sei lá, você teve algum problema com ela, mas você vai de novo porque ela é barata, entendeu? É. Tem muito disso Só também. um detalhe, eu não sei se a low fare seriam taxas baixas ou low cost, que é custo baixo, mas enfim, é Uma dessas das duas aí. Alguma Sim. palavra em inglês, não é mesmo? O grande lance, pegando a história da bagagem, é esse, né? Então a gente ia ter que pagar o preço da bagagem, a gente ia ter que pagar para despachar uma bagagem, né? Porque hoje o que a gente pode levar de graça são 23 quilos, uma bagagem de 23 quilos. Não, Nem dá 10 23, quilos. dão Não, 10 dá quilos 23. em cima. Na 10 mão. quilos em cima, É 23. e 23 é a que a gente pode despachar, Exato. isso. Então, a Mas gente se pode pagar, levar né? essa. Tem que pagar uma E taxa. essa de despachar até 23 quilos, você paga o valor lá de uma bagagem, né? E Se forem só- duas, tal, você vai Só um pagando. parêntese aqui da sua fala, que eles estipulam, porque não tem assim tipo um teto. Ó, vamos cobrar até R$ 50 pela sua bagagem. Não, Não, o preço é livre, né? O preço é livre. Cada companhia, é tabelado, mas cada companhia tem a sua. Isso. E aí o Cauê trouxe esse dado aqui, a passagem não diminuiu Aumentou de preço. 6%. Aumentou 6%. Então, né, a gente está pagando mais Esse caro aumento da de passagem. 6% é dado do Brasil, é isso? É, dado Dado Brasil Brasil. referente Brasil, 2017 e 2018. E o negócio das passagens lá aumentou 67% a Olha, cobrança em cima disso. assim, apesar de realmente isso ser tudo ruim, não me surpreende, porque quando eu estava tendo toda essa discussão, eu lembro da Sim, gente ter a falado gente aqui na falava redação isso. mesmo. Falou, cara, não vai adiantar nada. Quando a gente Vai fizer isso lá na baixar. frente, vai continuar o mesmo preço, se não aumentar. Eu lembro da gente ter Mas falado isso aqui. é. É dito e feito. E É a porque regra o de pró- mercado, né? Cadê Quanto menor o número cadê de- uma concorrente? Se chegar Exato. uma empresa aérea aí, fazendo um preço mais acessível e deixando você despachar bagagem, sei lá, tal, todo mundo vai correr para lá. Agora, não existe isso, né? Porque são poucas e elas estão ali todas empenhadas, Aliadas em um alinhadas no mesmo discurso, né? E tem uma coisa também que você falou assim, vai ficar tudo a mesma coisa. Eu acho até que piorou, porque antes você estava lá no avião, você tinha um lanche, uma água, a depender de quantas horas você for ficar. Tem gente que fica escala não sei quantas horas no avião e não tem um lanche. Eu acho que E aí... essa questão da só mais essa, Tranquilo. da bagagem de mão. Eu passo isso várias vezes. Você tem que ficar no primeiro lugar da fila, porque senão verdade. você não Isso é consegue muito colocar. tenso. É horrível. Mas daí eles têm que despachar de graça para você, né? Mas a lógica Mais é ou você não... menos. Porque o que acontece você fica meio que andando o avião inteiro procurando um lugar para despachar sua bagagem. E aí você não encontra. Despachar não, né? Encaixar. encaixar. Nossa, eu tô com Colocar lá, vários guardar. problemas de termos aqui. Você não consegue colocar sua bagagem em cima porque tá tudo abarrotado. Aí, antigamente, tinha a história assim, de que você podia colocar a sua mochila, ou no caso das mulheres, a sua bolsa, pé. em cima também. Agora, quando você entra no avião, já dizem, as mochilas, as bolsas de Embaixo. mão precisam ser colocadas embaixo, porque em cima são apenas as bagagens, essa de 10 quilos. Gente, assim, não sei se vocês sabem, mas eu tenho 1,85 m. Então, assim, eu já não entro muito bem ali no avião. O joelho fica encostado praticamente na próxima cadeira. Onde é que eu vou colocar minha mochila? Ué, ninguém Verdade. mandou você não ter dinheiro colo. para não andar de primeira classe, você não é esse problema. Ia resolver Tem que teu pagar um pouco a problema. mais para pegar aquele assento com Eu, por espaço. Esse é um exemplo, pensamento muito de direita, não estou gostando. Eu, quando vou para Salvador, eu levo a minha bagagem de mão. Assim, eu tenho umas peças de roupa lá, eu não levo nada para na volta eu trazer farinha, carne do sol, azeite de dendê. E tem que vir tudo comigo. Para quando chegar lá, se for para despachar, vai virar tudo e vai ser uma confusão. Então, eu já tive problemas várias vezes por conta disso. E é direito meu, é a minha bagagem de mão. Por falar E aí- em direito, desculpa, te Não, por interrompi. favor, vai lá. Por falar em direito, a gente está falando muito da questão da bagagem, mas tem uma questão que eu falei ali quando a gente introduziu o assunto, que é a questão das reclamações dos consumidores. O Reclame Aqui é um site, mas existem outras formas. Agora, a gente reclama, mas a gente não vê mudança. Não vê. Mas você pega o caso da Gol. Você lembra da Gol, quando teve aquele acidente da Gol há 12 anos? Há 12? Não, há 13 já, que a gente está em 2019. Há 13 anos, que aconteceu em 2006. Que a Gol caiu lá o avião no norte do Mato Grosso, a 600 quilômetros de Cuiabá. Morreu mais de 150 pessoas, morreu gente pra caramba. E a companhia aérea era a Gol.
E aí, naquela época, falou, a Gol agora acabou, né? Porque aconteceu o acidente, depois descobriram que a Gol não foi a culpada por aquilo, mas as ações despencaram. Sim. E hoje todo mundo continua voando de Gol. Então, eu não sei se Mas a nossa essa é memória é porque é o que você- curta. Não, mas é que nesse caso é o que você falou, não foi culpa Não, da tudo empresa. bem, Leite. O problema tinha a ver com controle de tráfego aéreo no Brasil e isso foi alterado, inclusive, dentro da Novas Agência regras da Nacional agência de Aviação de Civil. aviação O pessoal trabalhou isso para que isso não acontecesse Mas mesmo mais. assim, o nome da empresa fica manchado, querendo ou não. E se associa. E outras Não, companhias durante um aéreas que tempo nós já fica. discutimos no Redação, que teve, sei lá, teve algum problema com algum passageiro que arrancou o cara do lado do avião e não sei o quê. E as pessoas continuam utilizando. Então, eu sei que é um exemplo um pouco diferente, mas o que eu quero dizer com isso é que as pessoas, eu acho que elas ou se esquecem rapidamente, ou pela dificuldade de conseguir comprar de questão uma de outra grande maneira. lance é- A gente não tem opção. Não tem Não, e o que eu opção. quero saber é, preciso ir para Salvador, que eu inclusive não conheço Salvador. Vambora. E eu preciso ir lá comer Acarajé. um acarajé vegetariano. Aí o que acontece? Eu vou pesquisar em todos os sites. Se tiver R$1 de diferença, eu vou para aquela Você empresa que tem vai, R$1 tá de mais diferença. barato. E você tem que ficar de madrugada acordado. É esse o ponto. Mas Exatamente. existe, a gente tem um problema de logística geral, né? Uhum. É. Tanto de transporte de grãos, enfim, e de pessoas também. A gente não tem outra opção. Teve um ano que o Reginaldo foi para Salvador de ônibus. Quem é Reginaldo mesmo? Sempre eu vou já ia explicar. falar agora. Quem é Reginaldo? Reginaldo, meu príncipe. Dona Florinda. Black Princess. Príncipe. Ele foi de ônibus. Ele, não, eu quero ir para poder ter essa experiência, conhecer as cidades, não sei o que. Eu falei, Reginaldo, eu que não vou comprar aqui minha passagem. Ele levou 3 dias para chegar. Parou em um monte de lugar. Estradas ruins. Rodoviárias, às vezes, assim, que não tinha um funcionário. Todo mundo com medo de assalto. Horas e horas sem ter Não um compensa. ponto de apoio para o ônibus parar, você fazer um lanche. Então, não temos alternativas. A gente não tem um trem que corte estados para você viajar. O que sobra é... Então, aí você compara com outros países, por exemplo, na Europa, eu tenho alguns amigos que eles moram na Irlanda, assim, entendeu? Tem muito brasileiro que vai pra Irlanda hoje em dia, né? E aí, eles moram lá, um monte de vezes, assim, eles postam fotos no Marrocos. Aí eu fico, nossa, como que vocês vão pro Marrocos, assim? Cara, eu peguei promoção esses dias, paguei €20 na passagem, Nossa, ida e já volta. pensou? Eu fiquei assim, meu E pai, muita opção. aqui Mas eu pago muita opção. R$200 pra ir no Rio de Janeiro e voltar, de repente, aqui do lado. Exatamente. Isso que eu ia falar, isso tem a ver com opção, porque, assim, a gente teve um momento que a Luísa estava falando, às vezes tem, não tem comida, etc. Tal. Tem empresas aéreas que têm bastante comida e não, você é não tem, pago. e não é pago, e você não tem limite. Você pode pegar quantas vezes você quiser, não é comidona, mas comidinhas. Indica você aí, pode amigo, pegar. depois. Não vou falar que senão eu vou fazer propaganda da empresa, mas enfim, tem empresas que são um pouquinho melhores nesse aspecto, mas eu acho que o grande diferencial está nisso. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu lembro que uns 5 anos atrás fui para os Estados Unidos e lá tem a mesma coisa que agora tem no Brasil, né? Você não tem o direito de despachar bagagem de graça. Não é que você... É uma regra não poder despachar, mas as empresas não são mais obrigadas, assim como aqui no Brasil. Só que tem uma empresa aérea lá nos Estados Unidos, eu nem lembro o nome agora, acho que JetBlue, que no esquema deles, se você compra uma passagem aérea, independentemente de qual seja o tipo, pode ser da mais barata, você pode despachar uma bagagem aérea de graça. Então, o que acontece? É a Aumenta a questão do mercado, É um aumenta a diferencial que ela competitividade, tem. o diferencial que ela põe. Então, realmente, quanto mais empresas você tem participando do mercado e buscando o seu diferencial, isso pode ser bom. Então, tem empresa aqui no Brasil que no diferencial delas está o lance da comidinha lá. Mas esse diferencial são as empresas, porque, querendo ou não, ainda existe um pouquinho disso, né? Eu também não vou citar aqui a empresa, mas aquela empresa é mais elitizada, porque a distância entre um banco e outro é maior, porque você não tem que dividir com outras 3 pessoas, o corredor isso, o corredor aquilo. Só que as passagens aéreas são absurdas. Ou porque ela também é a única que faz aquele Aquele trajeto. trecho. Aquele Exato. trajeto. Quando tem também, isso, E no Brasil você tem também. muito pouco Você não tem muitas aeroporto, né? opções. Sim, você não Além de tem ter um número reduzido de empresas, ainda assim nem todas fazem Sim, os e trechos que a essas gente empresas precisa. que fazem escala, geralmente, quando a viagem tem essa questão da escala, é geralmente para, tipo, baratear. A ideia é você comprar mais barato. Economiza ali, numa viagem só,
leva todo mundo para vários Nessa empresa destinos. específica que eu estou falando da comida, eu sei que eles têm preços em conta também e têm preços caros, assim como acho que todas as empresas aéreas têm, dependendo do... Mas que comida é essa? Na hora do intervalo eu quero saber, porque... Não, mas não é comida, eu tô É, falando da lanchinho, comidinha né? e não Petisquinhos, tem limite. Você pode mimos. pegar quanto você quiser. Porque o que eu quero mesmo é aquele All pratinho. you can eat. Eu quero aquele pratinho, lembra? Aquele Aí é no voo internacional só, né? Não, eu lembro que eu tenho um tio que na época ninguém nem andava de avião e o povo que nessa tinha, né? época realmente era um evento Era um andar de avião. luxo andar de Agora, avião. Continua uma coisa sendo que ainda, real- só para deixar claro, tá? Não, tá muito mais Tá fácil mais andar. acessível, Agora, que se você mas viaja ainda- hoje em dia, Na né? época que tinha a Eu tô brincando. Varig, VASP, Transbrasil Sim. pra É. hoje, aquilo era um absurdo. Hoje É em dia aquela tá fase onde você popularizado. podia fumar dentro do avião. Meu pai. É. Só um comentário, desculpa eu falar sobre essa questão da comidinha que vocês estão falando, do alimento. Eu estava vendo a matéria sobre essa questão da reclamação das pessoas, várias reclamações e tudo mais. Para baratear o custo da passagem, as companhias falaram assim, então tá bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente tira a comida, que aí fica mais barato. Falei, poxa, a gente já tá sendo prejudicado e a gente ainda vai tirar a comida, a única coisinha ali, né? Um mimo. O Não mimo, tem o mimo, não tem bagagem, não tem o seu trajeto E o não tem negócio- espaço para sua Não, perna. e o negócio... Não tem espaço, a Carol me entende. Não tem espaço. O que acontece? Esse negócio da comida, gente, mas comida, não sei o quê. O problema é, você está numa viagem, você não tem uma condição de ficar, né, com muita história de comida. E, gente, vai comer dentro do aeroporto. Meu Deus, você um deixa o absurdo. salário ali no Absurdo. aeroporto. Exatamente. Eu viajei essa semana e aí tinha uma pessoa comigo, a gente comeu um sanduíche e aí ele pediu uma bebida. Ele pagou R$9 em 300 ml de uma bebida. Não, não dá. Nossa, é complicado. Absurdo. E tem um detalhe também que eu sempre reclamo. Eu tô me desabafando, tá, gente? Aqui esse programa. Terapia. Tá sendo- As pessoas em Tá casa quase estão um- junto com a Tá gente. quase um reclame aqui. Eu já tive assim, voo atrasou. Eu precisando chegar em Salvador naquele horário. Teve uma vez que eu fui para uma audiência e eu quase perco a audiência porque o voo atrasou. Ou então, a conexão. O voo do ponto de partida atrasou. Quando eu cheguei no outro aeroporto para poder fazer a conexão, o voo já tinha partido, mas o voo primeiro atrasou. E aí aquele desgaste para eles te hospedarem em algum lugar, para eles te darem a janta, tem que ficar se humilhando, você com a mala rodando para lá e para cá, vai para a gerência, vai para aquilo, vai no balcão, vai isso. É sempre um desgaste terrível. Eu já dormi em chão de aeroporto também. Nossa, Então, é terrível. por que você Quem não aqui me já chamou? teve a Porque mala dessa extraviada? vez- Mas Quem aqui olha, já teve a mala quem resolve extraviada? Eu já É, tive e Luciana não quero Santana, nem contar a Wagner. história. O quê? Luciana Santana resolveu o seu problema. Luciana Santana, um beijo. Graças a você eu consegui estar aqui na Novo Tempo de volta. Agora, se tudo isso acontecesse e a gente tivesse opções, é que hoje realmente no Brasil a gente não tem uma empresa que realmente tem esses preços lá embaixo, como você comentou, na Europa tem muito disso. É assim, você não pode... Tem algumas empresas na Europa que você não consegue nem levar nem a malinha de 10 quilos, mas aí você paga barato pra caramba. Tipo, olha, 20 euros você faz um trecho X. Então, se você tivesse uma empresa que te cobrasse para você viajar Rio-São Paulo, R$20, R$30, Nossa. você Sem não... mala, sem comida, sem mala, sem nada. espaço, Cara, eu você vou. vai tranquilo. Com Você vai até certeza. em pé. Aqui, ó, no voo aqui, ó. Avião aqui, ó. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Mas é que você não tem essa opção. Mas se surge uma empresa nesse tipo, é uma possibilidade. Mas aí é que fica essa questão do custo-benefício. Você tira uma coisa e não diminui o preço, aí as pessoas reclamam, né? Sim. Por Naturalmente. falar em Europa, na França, Eu queria tanto Uma- fazer um comentário. você pode fazer, fica à vontade. Eu- Depois é eu- você que vai cortar o programa é? que passa do tempo. Eu só ia dizer que nem sempre a culpa é só das companhias aéreas, porque tem a questão também dos impostos, né, no nosso país, que é uma coisa que já vem desde sempre, não é uma questão de um Sim. governo específico ou outro. Então, por isso que a Luísa até falou, acho que na semana passada, sabe, eu sei, né, eu lembro, que ela falou da reforma da Previdência. E uma outra reforma necessária para o nosso país é a reforma tributária, que é muito interessante, porque hoje os nossos impostos eles são cobrados, em grande maioria, de imposto de renda e dessas questões todas que são os impostos diretos, né? Os indiretos, que é sobre consumo, aliás, desculpa, é o contrário. Os indiretos são os mais cobrados, que é sobre o consumo. E deveria ser o imposto de renda, que é o que acontece nos países desenvolvidos, seja Estados Unidos ou países da Europa. E por isso, as passagens também são mais caras no nosso país. Então, você tem o ICMS, que é cobrado lá sobre o combustível do avião, que é o querosene. No estado de São Paulo, que cada estado cobra de um jeito, no estado de São Paulo se cobra 25%.
sobre o querosene. Nossa. E é o mais alto de todo o país. E a maioria dos aviões aqui Saindo daqui. saem daqui ou passam por aqui para abastecer, Sim. fazer alguma coisa. Então, além das companhias, para não ficar parecendo, estão pegando o pé das companhias. Não, mas a questão econômica também do nosso país, e aí não é uma questão de governo, mas é uma coisa que acontece desde Sim. sempre, também implica nesse aumento das passagens aéreas. Posso ir para o intervalo, produção? Fique à vontade. Na França, uma associação está questionando o trabalho de crianças no YouTube. A gente fala sobre isso logo depois do intervalo.